Irmãos, olha como as coisas, se a gente for pegar palavra por palavra, não faz muito sentido. Eu estou falando de um diretor ali do centro bíblico. Está no ar. News. Hoje nós vamos comentar com vocês a respeito do seminário que a Seita Maranata fez no dia 9 de março para pais, professores e senhoras. Irmãos, e todo seminário sempre começa com o Luiz Eugênio. É ele que dá a primeira aula, né? É aquela aula de cura interior. Então, as pessoas chegam no seminário, quando passam pela aula do Luiz Eugênio, faz aquela oração lá, abracadabra, tal, pronto. Está curado de tudo ali e pode então avançar para as outras aulas. Então, essa é a ideia que eles trazem, né? O Luiz Eugênio, com a sua cura interior ali, vai resolver qualquer problema da alma das pessoas, qualquer problema emocional ali das pessoas que vão participar ali do seminário. Irmãos, nós não vamos mostrar, não vamos, aliás, passar toda a aula do Luiz Eugênio. Por quê? Porque o Luiz Eugênio, ele põe muitos slides, ele passa um turbilhão de slides, aquele monte de conteúdo, mas não diz nada, né? Ele só vai pincelando assim e não diz nada. Na verdade, ele coloca muitas passagens da Bíblia, né? Talvez até para indicar que ele conhece a Bíblia. Se não me engano, Luiz Eugênio ele é formado em teologia, mas está ali sendo um concordino da obra de Gedeuti Gueiros, né? Então ele está concordando sempre com tudo que Gedeuti fala, ele concorda. É uma pessoa boa, vive um momento difícil da vida, porque pelo fato de ter mais de 50 anos, ninguém lhe dá um emprego. E quando, por um milagre, aparece uma chance, ele não pode perder aquele emprego. Então ele começa elogiando a irmã Sara, que foi ela que começou o trabalho de senhoras, né? Destacou que as irmãs são as que oram, né? Eles criaram isso, né? Que as irmãs são as que oram, né? Como se homem não precisasse orar, né? A função das irmãs é orar. Nós, homens, é pregar a palavra de Deus. Não, irmãos, isso é uma coisa também que foi criada. Nós vemos na Bíblia que muitos personagens masculinos oravam e oravam muito, né? Não vou nem ficar destacando um ou outro aqui. Mas vocês mesmo conhecem a história da Bíblia, como Moisés, como Davi, e muitos outros que passavam horas e horas orando, jejuando também, né? Então ele leu então, o texto de Ana, que está lá 1 Samuel 1, 10, 11, né? E então ele passa também, como falei para vocês, vários gráficos, né? Vários slides, né? E chamou a atenção de professores, olha só. Ele chama a atenção, irmãos, de professoras que ficam postando na internet se vestindo de qualquer jeito. Essas aqui são as palavras dele. Irmãos, então ele fala, né, que as irmãs deveriam se preocupar com essa questão, né? Não ficar postando fotos ali, talvez, na internet, né, vestida de qualquer jeito, né? Ele chama a atenção das irmãs. Mas, irmãos, a gente conhece um pastor aí dentro da Seita Maranata que usa uma calça bem justinha, coladinha, né? E isso chama atenção um pouco, né? Por quê? Porque, irmãos, eu, particularmente, eu nunca vi, né, uma igreja tida como uma igreja mais tradicional, um pastor usar uma calça assim, colada, como o Marcelo usa, né? Eu nem sei qual é a motivação disso, eu não consigo entender, né? As mulheres têm até uma, como se diz, as mulheres têm aquela questão da vaidade, né? Mas e homem também? Deve ser, né? Bom, deixa pra lá, vamos lá então continuar aqui. Aí então ele fala, né, que as crianças, né, tem que impor primeiro ele fala assim que a reunião das senhoras não é para pregação, mas para oração. O objetivo é oração. Mas outro dia, olha, irmãos, só para vocês perceberem uma coisa, como eles são incoerentes. O Gedeuti contou que uma pessoa entrou na igreja, né, se não me engano era uma irmã, né, entrou ali na igreja
e ficou impressionada de ver senhoras pregando, discorrendo sobre cantares. Isso chamou muita atenção dela. Olha que coisa, né? Ela viu irmãs ali, né, na frente, ali, pelo menos ali embaixo, ali, né, falando da palavra de Deus, ali dentro daquele quadradinho, né, da seita Maranata, mas falando, né, ali de cantares e tal, e isso chamou muita atenção dela. Olha que coisa, né? E agora ele fala assim, não, o objetivo não é pregação, é só oração, né? Mas, enfim, aí ele fala, então, dos limites, né? Não do Espírito Santo, que nós já fizemos um vídeo sobre isso. Diz que a criança tem que ter limites, e citou um provérbio. Né? A criança tem que ter limites, mas está cheio de gente aí dentro que parece que não tem limite nenhum, né? Não tem filtro nenhum, fala o que quer, na hora que quer, como quer, o que dá na cabeça, o que dá na telha, né? Parece que tem, né? Mas aqui ele chama atenção, então, dos pais para impor limites às crianças. E citou, então, Provérbios 29:15, e disse que a tradução também dessa palavra vara, né, no sentido aqui, que diz assim, ó, Provérbios 29:15, vou ler para vocês. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Aí ele diz que essa palavrinha vara, né, diz que a tradução também é cuidar, orientar, não é só isso não. Né? Ele deixou assim um negócio meio solto, meio por cima, né? Não falou, né? Não é só isso não, né? Ou seja, não é só para no sentido de repreender, né? Mas, irmãos, vara aqui, que eu andei procurando, fiz uma pesquisa aqui, ele falou que a palavra é shebet, e é mesmo, né? É o hebraico no Strong 07626. E diz que é vara, bordão, ramo, galho. É vara, é um cabo, é uma vara mesmo. Não é no sentido de... Parece que não é no sentido de repreensão não, viu, Luiz Eugênio? Desculpe discordar de você, mas não dá, não traz esse sentido não. Mas depois ele citou o Shema de Israel, né, e falou uma coisa que eu achei até interessante. Ele disse assim, marido, amai vossas esposas. E diz que esse é o versículo mais difícil da Bíblia. Olha só. Talvez no caso dele. Né? Mas que muitos aí que amam verdadeiramente sua esposa e se entregam por elas, talvez não, né? E citou então esse versículo aqui, né? Efésios 5:25, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, já escutei um irmão também falando que Cristo, que o marido e Cristo, né, compara o marido com Cristo. Existe uma comparação do marido com Cristo. Não é que existe uma comparação. O versículo aqui não está comparando o marido com Cristo, mas está comparando o amor de Cristo que se entregou pela igreja, como o amor que o marido deve ter pela sua esposa, que é se entregar por ela. Esse que é o verdadeiro amor, é entrega, é o amor ágape, não é o amor sentimento, né? Jesus não ficava todo dia lá, igreja, amo você, bom dia, igreja, você é linda, maravilhosa, igreja, não, ele foi lá e se entregou pela igreja. Esse é o verdadeiro amor, é a entrega, né? E depois ele fala também sobre Pedro 3,7, né? 1 Pedro 3,7, nós fizemos também um vídeo sobre isso, né? Sobre a mulher como vaso mais frágil. E citou então o verso, aliás, eu que vou citar aqui para vocês, parece que ele nem chegou a citar o versículo todo, e diz assim, igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E diz que tem muito marido que a oração não passa nem do teto, porque não honra a sua mulher.
Diz, segundo ele, né, que tem muito marido ali dentro que não honra a sua mulher, né? Bom, isso são palavras do Luiz Eugênio. Aí ele fala aquele histórico da obra, aquele gráfico, passa tudo rápido, né? Que começou em 1968. Só que dessa vez teve um outro seminário que ele falou assim: estão dizendo aí que a obra teve origem numa rebelião. Não é nada disso não, isso aí é mentira. Aí agora, né, ele foi mais cauteloso, não disse isso, né? Por quê? Porque Joel Brinco, como nós já falamos, ele escreveu um livro, contou toda a história da origem da Maranata, como que ela começou e como que se deu ali dentro de um racha da presbiteriana, ali por volta de 1965, 66, até que em 68, então, ela começou saindo da presbiteriana, com mais ou menos, não lembro, umas 80 pessoas, se não me engano, né? Aí ele fala um negócio de obra de Saul, de Davi, que começou em 1971, e fala de perdão. Irmãos, ele como pastor, olha que coisa, né? Ele como pastor deveria ensinar as pessoas a perdoarem. Não é isso que Jesus ensinava? Mas ele não, ele faz o contrário. Ele fala assim, diz que tem pessoas que provaram dos dons espirituais e agora zomba dos dons. Esses não têm perdão. Não adianta orar por eles. Primeiro ele fala de oração, né? Aí agora ele fala de perdão, mas agora ele fala, não, esses não têm perdão. Esses nem precisa orar por eles. Ele ensina, depois desensina, né? E falou de liberar e declarar perdão, mas ele não está ensinando ninguém a perdoar. Muito pelo contrário, né? Aí ele fala sobre mágoas e carros ferrados. Irmãos, esse negócio de carros ferrados só aceita Maranata mesmo. Gente, da onde que eles enxergaram um negócio desse, né? Porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, né? Existe versículo que lá na frente diz até o mesmo significado o que era aquilo, né, tal, né? Tem os rodapés ali indicando aqueles numerozinhos, mas carro ferrado, dizer que é coisa da mente. Que coisa absurda. Que é coisa que fica na nossa mente. É mesmo, é? Nossa, olha, Luiz Eugênio, esse negócio não cola, né? Eu sei que se não me engano, foi o Gedeuti que começou isso há muitos anos atrás. Né? O Saulo tem até uma apostila bem antiga, de uma aula aí, bem antiga mesmo, mas esse negócio parece que não colou, não. É muito estranho, né? Porque lá em Juízes 1:19 diz assim: assim estava o Senhor com Judá, o qual se apoderou da região montanhosa, mas não pôde desapossar os habitantes do vale, porque tinham carros de ferro. Eles usavam carro de ferro. Agora dizer que isso daí é coisa da mente, que não sei o que, não cola, não tem liga, não tem relação nenhuma com nada disso. Ai. Dá até preguiça na gente ficar falando essas coisas, né? Mas Provérbios, ele citou depois Provérbios 8:17. Eu coloquei aqui a revista corrigida. Eles usam muito a corrigida, né? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Irmãos, no original nem aparece a palavra madrugada. A tradução ficaria mais ou menos assim, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Então não aparece essa palavra madrugada que ele acrescentou, ele não, né? A corrigida acrescentou, talvez, né, para dar um sentido de prioridade. Mas ele traz isso para o contexto da seita, que é uma instituição e que desenvolve ali uns cultinhos rápidos ali de oração de madrugada. Eu estou cansado, chefe. E eles fazem isso, não sei hoje em dia quantos dias na semana são, como que é, se depende de cada igreja, né? Eu acho isso totalmente desnecessário. Eu acho que cada um deveria orar em casa e ser livre para orar no horário que quiser. Mas ele diz assim, diz que a pessoa angustiada vai na madrugada. Então ele quer chamar a pessoa
para vir para a madrugada, né? A madrugada ali que eles abrem de manhã a igreja e passa aquela listinha, tudo, né? De oração, né? Aquela reza ali, né? Aí terminou falando de perdão, que temos que perdoar e que muitos não merecem o seu perdão. Pô, cara, de novo, cara! Ah, Eliseu Gênio. Bom, agora vamos aqui para a segunda aula, que eu achei bem interessante. Porque, irmãos, é uma live. Agora pense bem, a pessoa sair da sua casa, se deslocar da sua cidade para ir ali para Domingos Martins, ali no caso, para assistir uma live, para pagar, se não me engano, parece que aumentou agora para R$200. E parece também, eu não tenho certeza, quem souber que pode deixar aí nos comentários aí para nos informar e nos ajudar nesse aspecto. Parece que fazem 2 seminários por mês nesses Manaíns aí, né? E principalmente ali em Domingos Martins. Agora pense bem, a pessoa pagar R$400 por mês, cada um. Se tiver 4 pessoas na família, são 1.600. É puxado, né? Ir para lá para ver uma live, né? Eu achei bem desnecessário isso também, mas... E o pior foi o tema que eles escolheram. A live, irmãos, é do Gilson. O Gilson, que é o mediador da live, junto com o Fábio, mais um outro pastor que sempre atuou lá nos Estados Unidos, chamado Tarcísio Melo. Mas, irmãos, eu coloquei aqui algumas falas do Gilson e mais ainda do Fábio. Por que que eu destaquei as falas do Fábio? Porque o Fábio, ele é o diretor, se não me engano, não sei se é isso que diz, é quem está ali à frente, né? Eu acho que é o diretor mesmo, ali do Instituto Bíblico da Maranata. O Instituto Bíblico é o que seria, digamos assim, a faculdade de teologia da Maranata. E ele é o diretor, ele é que está à frente desses ensinos. Então vamos ver o que ele ensinou aqui. E o tema, irmãos, o tema é a noite. Aí os 3 ali ficam numa mesa ali, conversando e filosofando ali sobre a noite. Olha só. Eu também não coloquei... Ela até é uma live curtinha, uns 20 minutos no máximo. Parece que nem chega a 20 minutos, se não me engano. Mas eu não coloquei todas as falas, então vai ficar muito, muito extenso o vídeo. Coloquei só o principal e nem todas as falas do Fábio, nem do Gilson. Só algumas falas, né? Algumas eu coloquei todinha aqui, né? Algumas partes, né? As partes que eu coloquei inteirinha, né? Palavra por palavra. Mas depois pulei algumas partes e fui lá para o final. Então eu peço que vocês fiquem até o final para ver como que eles fecham essa live. Aí o Gilson começa então falando assim: quando nós falamos à noite, estamos nos referindo ao aspecto profético da palavra de Deus. Porque a noite é um tempo profético. Tá vendo? Ele já falou que está assim, agora é um tempo profético. Que a igreja está vivendo nesses últimos dias. E esse tempo foi profetizado. Ele não sai do lugar, né? Em vários textos da palavra do Senhor, e particularmente no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 3, verso 1, o texto vai falar exatamente sobre a palavra noite. E o texto diz assim: irmãos, o texto realmente usa, né, a palavra noite porque se passa de noite. Mas, irmãos, ele está colocou isso, ele desviou, né? Ele colocou como se isso fosse algo profético, né? Essas coisas de Gedeuti mesmo, né? E existe uma mensagem profética nisso, esse livro de Cantares e tal. A gente sabe que não, né?
Aí ele usa então o capítulo 3, verso 1, e diz assim, olha, de noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Sim, né? Agora ele colocou só esse verso, mas eu vou ler até o capítulo 4, até o verso 4, para a gente ter noção do que está acontecendo aqui. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Então ela foi atrás dele de noite, do amado dela. Né? A camponesa ali, né? A personagem feminina foi atrás do outro personagem ali, masculino, né? O par dela ali. E foi atrás dele. E ela se levantou então, né? Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. E foi para a cidade. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá para a cidade procurar ele. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Isso é um poema, viu, irmãos? Então ela foi buscar ele lá na cidade e não achou ele, não encontrou. Acharam-me os guardas, ou seja, né? Os guardas viram ela, encontraram com ela, né? Que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes, então ela perguntou para os guardas, vistes aquele a quem ama minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama minha alma. Detive-o. Aí ela encontrou com ele, tá vendo? Detive-o, então ela segurou ele ali, né? Até que o introduzi em casa de minha mãe e levou ele para casa da mãe dela. Ela, irmãos, nem pai ela tinha, levou para casa da mãe. E se ela é a igreja, então quem que é essa mãe? É a Nossa Senhora? É a Maria? Tá vendo? As coisas não... Por isso que eles pegam um verso só, né? Isolam aquele verso, um verso isolado, né? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama minha alma, detive-o e introduzi em casa de minha mãe. Tá bom, levou ele para casa da mãe dela. E o que aconteceu? Na câmara daquela que me gerou. Então, o que ela fez? Levou ele para os aposentos, né? Na câmara, ali no quarto ali, né? Da mãe. No mesmo lugar em que a mãe concebeu ela, né? A mãe ficou grávida da filha e ela também. Ela levou o amado dela para esse mesmo lugar. Tá vendo? Mas usa tudo assim de uma forma, né? Que é uma poesia, um poema, né? Aí eles... Então, tá vendo como as coisas não fazem sentido? Dizer que isso é algo profético... Aí encontrou com ele, levou ele para dentro do quarto dela, deitou na cama com ele ali, né? Na câmara daquele que me gerou. Isso ele não fala, né? Ele não só... Então falando sobre a expressão de noite, ó, o Gilson falando, queremos lembrar aos irmãos que esse momento profético está relacionado a uma situação que envolve o mundo nesta última hora. E também é um período de grande domínio das trevas, tornando-se cada vez mais espessas as trevas do pecado do mundo, à medida que a meia-noite se aproxima. Então ele fica falando da noite, que a meia-noite se aproxima e tudo isso, né? Aterrorizando as pessoas, né? É o momento do domínio da carne. Irmãos, quem vive em trevas, está dominado pela carne. Irmãos, o mundo sempre viveu nas trevas, sempre viveu esse período da noite. É o momento do domínio da carne, do domínio do pecado, facilitando a operação do mal no mundo nesses últimos tempos. E tudo que o homem cria fica à disposição dos poderes do mal. Um pouco de filosofia, né? Sejam eles até os meios de comunicação, os costumes. E nós estamos vivendo até um momento de uma sociedade que está sempre em estado de deterioração. Tá vendo que eles não falam nada claro, né? Muito rodeio, né?
Mas vamos agora sobre o assunto à noite. Agora que vai falar sobre o assunto à noite. Que fala de um tempo profético. Vamos ter aqui a primeira pergunta a ser respondida para a nossa aula, que será respondida pelo pastor Fábio Lúcio, que é o seguinte: Pastor Fábio, qual a característica mais assim clara dessa hora da noite, desse momento da noite que estamos vivendo? Agora, então, irmãos, eu coloquei toda a fala desse trecho aqui do Fábio, que é o diretor ali do Instituto Bíblico, né? Olha o que ele diz. É um momento em que o mundo passa por uma situação praticamente caos. Então, você, os lares em dissolução, a questão das nações. Então, ele estava praticamente caos. O mundo sempre teve um caos. Sempre, não é agora, sempre foi. Então, você, os lares em dissolução, a questão das nações. Que questões, que nações? A liderança da onde? Eles soltam tudo, eles jogam as coisas. E, sobretudo, no aspecto pessoal, é o aspecto da sede da alma. E nesse texto que nós temos estudado, já no livro de Cantares, ele caracteriza exatamente esses dois elementos. Ou seja, a noite como a busca. Só se for a noite, como a busca. Os dois elementos. Busca de quê? Busquei aquele a quem ama minha alma. Você não encontra o amor, esse amor. Irmãos, o amor de Cantares, como nós já falamos, não é o amor ágape, não é o amor de Cristo pela igreja, não é esse amor de entrega. Esse amor é um amor de paixão, é um amor que arde, é um amor ardente, caliente, é um amor de paixão, é um amor romano. Não tem nada a ver com o amor de Cristo pela igreja. Aí ele diz assim, você não encontra o amor, esse amor, digamos, até dentro das nossas relações pessoais. A gente vê nos lares, na relação profissional. Irmãos, na relação profissional, nos lares tem que ter o amor de Cristo, não esse amor de Cantares. Na relação profissional, você tem que ser profissional. Você não encontra alguém que possa até mesmo ouvir aquilo que você precisa falar. Então vai no psicólogo, vai em algum lugar aí, porque você não encontra alguém que possa até mesmo ouvir aquilo que você precisa falar, então não é isso. Nossa, olha como as coisas, se a gente for pegar palavra por palavra, não faz muito sentido. Eu estou falando de um diretor ali do centro bíblico. E aqui a descoberta, aqui é preciso buscar aquele que ama minha alma. Aí vem a sede, a verdadeira sede da alma, que é profética também. Aí, irmãos, ele quer colocar a sede da alma com o amor ali, aquela paixão daqueles dois personagens de Cantares. E não dá, não tem relação. Aí vem a sede, a verdadeira sede da alma, que é profética também, está relacionada a esse momento. Os profetas falaram desse momento no Salmo 42. A palavra diz isso. A minha alma tem sede, mas sede de quê? De um Deus morto? Não, de um Deus vivo. Não tem nada a ver com o livro de Cantares isso. Um Deus que se revela, um Deus que opera, um Deus que atende e que traz a comunhão necessária para nós caminharmos nessa noite, que nós estamos vivendo um período de trevas. E fico aí pregando o período de trevas, né? Então, essa busca está relacionada a uma sede da alma. Uma sede que o próprio profeta Amós diz assim, irmãos, essa busca da mulher ali pelo amado dela, que ele saiu ali e se desencontrou dela, e ela foi achar ele e tal. Irmãos, não tem nada a ver com isso, com a busca que o profeta Amós falou.
Não tem nada a ver. Ele tenta ligar o que o profeta Amós falou com Cantares. E não tem ligação nenhuma. Aliás, Amós deve estar se revirando ali no túmulo, né? Escutando um negócio desse. Amós diz assim: eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra. Mas o profeta diz assim: nem fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Ou seja, ouvir a palavra daquele Deus que está vivo, que se revela, que opera, o único que pode saciar essa sede, que é latente, principalmente nessa hora que estamos vivendo. Nossa. Gilson, então, pede a citação de alguma profecia que mostre que realmente esse tempo é um tempo de escurecimento gradativo e também de escurecimento rápido das trevas. Um escurecimento rápido das trevas, mas o mundo sempre, ele não escureceu, ele sempre esteve em trevas. O mundo sempre foi assim. Desde que entrou o pecado na humanidade, desde que o pecado invadiu o mundo está em trevas. Algum texto que podemos citar para os nossos irmãos? E Fábio responde. Aqui eu também coloquei toda a parte dele, do Fábio. Existem vários textos. Um dos textos é mostrando a progressão desse dia. Irmãos, sempre esteve em trevas. O mundo sempre viveu em trevas. Aqueles que não conhecem o Jesus vivem em trevas. O próprio livro de Cantares vai mostrando a evolução da jornada profética da igreja. Misericórdia. Igreja, irmãos, não tem nada a ver com o livro de Cantares. Nunca foi profetizada no livro de Cantares. Aliás, o livro de Cantares não é um livro profético, é um livro poético. Desde o amanhecer, amanhã o entardecer, a característica do capítulo 3 vai falar dessa hora que nós estamos vivendo. Olha, existem outros textos também que falam as próprias palavras de Jesus sobre o período da noite. Há uma parábola especial que nós vamos falar sobre ela durante a live, que é a parábola das 10 virgens, que vai mostrar exatamente esse momento, esse período, aquele que precisa ser a disposição nossa, de cada um de nós, diante das trevas que estão às portas. Irmãos, eles ficam falando de trevas, mas deveriam, irmãos, falar da luz. Obviamente, nós sabemos que a ideia da Maranata é apresentar fatos tenebrosos para associar o momento atual com a iminência do arrebatamento, pois esse é a chave do aprisionamento das pessoas. A ideia é: o fim está próximo. O mundo está em grande perigo, mas aqui você está seguro. Não saia daqui. Obedeça ao nosso comando, porque nós estamos zelando por sua alma. Não saia daqui, ou você vai perecer com o restante do mundo que está em trevas. Nenhuma outra igreja está preocupada com o que nós estamos ensinando. Por isso, em nenhuma outra igreja você estará seguro. O cristianismo não ouve a voz do Espírito Santo e é mundano. Por isso, em nenhuma outra igreja cristã você estará salvo. Avise ao mundo que a destruição está próxima, para que todos venham para aqui também. Somente o nosso povo é obediente à voz do Espírito Santo. Somente esta obra está preocupada com a eternidade. Sua evangelização deve ser para trazer as pessoas para esta obra. Ora, irmãos, essa teologia do medo, associada ao exclusivismo da salvação, é comum a todas as seitas religiosas. Todas as seitas se sustentam com a implantação do medo. Sempre falamos sobre isso. É assim que as pessoas ficam presas, é pelo medo. Vejam bem, todos nós sabemos que o grande e terrível dia do Senhor será precedido por perseguições, fomes, pestes, guerras e grande tribulação. Mas nós fomos chamados para apresentar o Evangelho de Jesus, que independe do quanto a humanidade esteja perto do fim. Desde a ascensão de Jesus ao céu já se passaram mais de 2000 anos e centenas de gerações. Todos os crentes que já morreram ao longo desses mais de 2000 anos, esperando o arrebatamento, não foram arrebatados. Ora, nenhum dos crentes que já morreram
precisariam ser aterrorizados, porque todos os que foram salvos só precisaram da fé em Jesus Cristo e de um viver segundo o caminho que Jesus indicou. Portanto, irmãos, a nossa salvação não depende de medo de arrebatamento, mas de informações suficientes para sermos imitadores de Cristo e brilharmos neste mundo que sempre esteve permeado de trevas, desde que o pecado entrou no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, sempre houve guerras, fomes, pestes, terremotos e destruição, às vezes até em maior grau do que vivemos hoje no Brasil. As pessoas que passaram por 2 guerras mundiais e que assistiram a verdadeiros genocídios causados por ditadores ao longo da história da humanidade, certamente dirão que nós somos privilegiados por não termos passado pelas tribulações que eles passaram. Então, irmãos, pregar sobre a luz, sobre a mudança interior, sobre a mudança de caráter, sobre o amor a Deus e ao próximo, será muito mais útil para a humanidade que desejar a salvação, porque tribulações sempre existiram e ainda existirão até o fim. Nenhuma pessoa que trilhar pelo caminho que é Jesus vai errar o destino. Agora, de nada adianta pregar sobre um céu e sobre uma eternidade linda se não soubermos como chegar lá. O mentiroso pode até saber detalhes sobre Apocalipse e sobre as ruas de ouro, mas não vai entrar. O soberbo pode saber tudo sobre o palanquim de Salomão, mas se não viver em humildade, vai ser barrado, irmãos, na porta. O religioso pode saber detalhes sobre a adoração e sobre a liturgia no templo, mas se não agir como bom samaritano, se não amar o seu próximo, se desprezar o seu próximo, vai ouvir um belo não na porta do céu. Ou seja, de nada adianta aprender tudo sobre o céu, se não aprendemos a andar na terra, em humildade, em amor e em misericórdia. Uma seita que ensina que não se deve perdoar, que não é necessário amar ex-membros, que ensina a xingar e a desprezar quem não faz parte do seu grupo. Pode conhecer detalhes do céu, mas nunca conheceu o caminho que vai levar as pessoas para o céu, para esse céu, irmãos. E é por não conhecer o caminho que leva o homem a Deus. As seitas precisam amedrontar as pessoas com mensagens do fim do mundo, porque como eles poderiam ensinar o caminho que eles não conhecem? É por isso que a Maranata faz lives para dar ênfase às trevas, para falar da escuridão, porque eles não sabem que, independentemente da hora do dia, seja de manhã, de tarde ou de noite, a luz deve estar em nós. Cada um fala do que conhece. Quem conhece a luz, fala da luz. Ainda que haja uma grande tribulação que o mundo jamais presenciou pela frente, ainda assim, o que importará são os frutos que nós produzimos enquanto estivermos em vida e o quanto de luz lançamos sob as trevas enquanto estivermos aqui. Olha só, João 1,5 diz assim, olha, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Tá vendo, irmãos? As trevas não a derrotaram. Olha, João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, irmãos, isso sou eu que estou colocando esses versículos. Diz assim, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, irmãos, o mundo sempre esteve em trevas, mas Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou.
Quem me segue nunca andará em trevas. Ou seja, quem está no mundo anda em trevas. Está em trevas mesmo. E sempre teve. Desde a época de Jesus até hoje, sempre teve. Sempre esteve em trevas. Mas se andar com Jesus, não estará em trevas, mas terá a luz da vida. Mateus 6, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Tá vendo? Agora eles ficam só falando de trevas. Será que os olhos deles têm luz ou têm trevas? Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Eles só enxergam trevas em tudo. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas. Que tremendas trevas são. Mas tem vários versículos aqui falando de luz e trevas. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá vendo? Se você está em Cristo, se você é povo exclusivo de Deus, você foi chamado para a luz. O mundo está em trevas. Efésios 5,8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Isso sim, viver como filhos da luz. Irmãos, tem que trazer luz aos versículos, trazer luz em tudo que faz. Ser uma igreja transparente. Isso sim, traz luz, fale de luz e haja como filhos da luz. Deixe a mentira de lado. João 12,35 diz assim, disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não o surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Talvez por isso que a Maranata aí está perdida, né? Com esse livro de Cantares aí, 2 anos, rodeando aí, andando aí nesse livro de Cantares, vai e vem para lá e para cá. Acho que é falta de luz, viu? É falta de luz. João 12,46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Tá vendo? Irmãos, eles ficaram ali falando só de noite, à noite, filosofando ali. Isso é aula, isso aí é coisa para ficar matando tempo aí dos irmãos, né? E Gilson, daí volta para o Gilson. Gilson disse que estamos próximos do último momento, que é a meia-noite. Aí ele passa para o Fábio fala alguma coisa, o Gilson também fala algumas outras coisas lá, que eu não coloquei tudo aqui. Mas eles foram lá para o final, que eu achei até interessante. Perguntou ao Fábio como está a religião hoje. Aqui eu coloquei toda palavra por palavra que o Fábio disse. E diz assim, olha o que ele diz. Quanto ao cristianismo, por que ele está falido? Porque ele saiu do centro do projeto, e o projeto é o Senhor Jesus. E será que a Maranata não está falida, não, Fábio? Será? Será que a Maranata não saiu desse projeto, não? Que o centro é o Senhor Jesus? Ou será que o centro da Maranata é ela mesma? É a instituição e suas doutrinas? E como o centro do projeto é revelado na vida da igreja? Através do Pentecostes. Aí ele puxa lá para o Pentecostes. O cristianismo desviou do Pentecostes. É que ele quis aqui exaltar os dons espirituais, talvez, né? Ele acha que porque a Maranata tem os dons espirituais, está dentro desse projeto, né? E o cristianismo desviou o Pentecostes. Aleijou o Espírito Santo. Não faz mais parte das minhas decisões, das decisões dos líderes. Então acabou. Como que ele sabe tudo isso? Que tudo que existe fora da Maranata, como que ele tem? Como que ele consegue ver tudo isso? Ele já frequentou algum de seus lugares? Participou dessas outras igrejas? Das igrejas reformadas? Das igrejas batistas? Das Assembleias de Deus? De outras igrejas mais? Como que ele sabe que todas essas outras denominações, como que ele sabe que todas essas denominações que pregam
Jesus Cristo, que são cristãs, desviou do cristianismo. Como que ele sabe? Como que ele enxerga tudo isso? Ele esteve lá dentro? Como que ele tem uma... Olha, irmãos, ele sai falando as coisas assim, né? É que nem na minha época, falava muito de movimento, agora eles trocaram a palavrinha movimento por cristianismo. Aí as pessoas entram aqui no canal e falam que nós que estamos falando mal da Maranata. Irmãos, ele é um líder. Ele é que está à frente, ele está à frente ali dessa Instituto Bíblico e fica falando do cristianismo que desviou do Pentecoste, aleijou o Espírito Santo. Como que ele sabe tudo isso? Como que ele tem essa percepção de tudo isso? Como que... Irmãos, para a gente conhecer bem uma igreja, a gente tem que ficar uns bons anos ali dentro. Uns bons anos ali dentro. Tem que ficar 5, 10, 15 anos ali dentro, senão você não conhece. Um visitante não conhece o terreno que ele está pisando. A Bíblia não tem revelação. E se não tem operação do Espírito Santo, não tem revelação. Só tem a Bíblia da Maranata, né? Pelo jeito, a Bíblia que o cristianismo usa aí, né? Que as outras igrejas cristãs usam, então não tem, né? E o mistério ficou para trás. O mistério ficou para trás. Não existe mais a revelação do mistério. O mistério é o centro do projeto. O mistério é o Senhor Jesus. Então ele está dizendo que o mistério é o Senhor Jesus, então que o Senhor Jesus ficou para trás. Então, essas outras igrejas que são cristãs, né, que estão dentro do cristianismo, que são cristãs, né? Então essa situação que o cristianismo está vivendo em contraponto com o Evangelho Eterno, o Evangelho Eterno é a Maranata, né? Coisa bem de seita mesmo, esse negócio de Evangelho Eterno. Que está sendo professado por uma igreja fiel, conforme a palavra. Ela está se preparando, está preparada para esse encontro. Então, existe o cristianismo, em contraponto, existe o Evangelho Eterno. O cristianismo não tem um mistério, que é o Senhor Jesus, mas o Evangelho Eterno, que é a Maranata, tem a revelação, tem o mistério, né? E ela está se preparando, está preparada para esse encontro. Então, quer dizer, é só a Maranata que está preparada para esse encontro, né? Talvez eu queria dizer encontro com o Senhor Jesus, né? Enquanto que as outras igrejas cristãs, não, né? O cristianismo, não. Acha que alguém faria, o Gilson, acha que alguém faria isso? Aqueles que estavam na terra de Gósen, ir para o Egito, pegaram uma luzinha, ligaram uma musiquinha lá do Egito, acha que alguém faria isso naquele tempo? Aí eles fazem essa relação da terra de Gósen e o povo de Israel. Então ele está dizendo assim, ele quis dar a entender que a Maranata seria um paralelo, né, da Maranata, que seria o povo de Israel, e o mundo seria lá, então, no Egito, né? Que o povo de Israel fica lá na terra de Gósen, né? Acho que alguém faria isso, aqueles que estavam na terra de Gósen, e lá no Egito, terra de Gósen, onde ficavam os israelitas, né? E lá no Egito pegaram uma luzinha, ligaram uma musiquinha lá do Egito. Eles viviam na terra de Gósen, e lá no Egito pegar uma musiquinha, né? Você acha que alguém faria isso naquele tempo? Aí o Fábio, a gente sempre pode esperar você fazer essa troca. Então ele está dizendo, né, que a gente sempre pode esperar você fazer essa troca. Ele está dizendo que tem gente que faz essa troca, né, que troca, né, a terra de Gósen pelo Egito, né, a Maranata por outra coisa aí, né. Tá vendo aí? Ele fala assim, ó, você larga tudo que você tem e aceita a luz, a revelação. Mas essa troca é um livre-arbítrio também. Você larga tudo, você aceita a luz, a revelação, que seria a Maranata. Mas essa trocar tudo isso, né, é um livre-arbítrio. Você pode trocar tudo aquilo que você tem, como o Egito tinha na terra de Gósen. Lá há luz nas habitações. Vendo todos aqueles sinais que eram sinais da partida, e sair e voltar para o Egito é uma decisão infeliz. Então, né, ele fala que é um livre-arbítrio, mas é uma decisão infeliz as pessoas, né, saírem da terra de Gósen e ir lá para o Egito.
Ou seja, quem sai da Maranata vai para onde? Vai para o Egito. Né? Não faz mais parte do povo de Deus. Aí o Gilson, para encerrar, ele fala assim: então, irmãos, para encerrar aqui a noite é um tempo profético. E o que é notável, ele usa muito essa palavra, né? Notável. Isso aqui, ele e o Amadeu gostam muito de usar essa palavra notável. Nesse tempo profético, nós sabemos discernir entre a luz e as trevas. Aqui, olha só, a luz é revelação. E o ambiente onde não há revelação, então esse ambiente é trevas. Amém? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então só a Maranata tem a revelação? Então o cristianismo todo, quem não está na Maranata está em quê? Vive em trevas, é isso que ele quis dizer. Que coisa absurda. Olha, eu achei assim, olha, muito infeliz tudo isso aqui, né? Não ensina nada e a perder tempo e a gastar dinheiro ainda mais. Aí, irmãos, depois vem uma outra aula do Amadeu, que ele fala que vai ter novidade para as irmãs durante o culto. Eu não sei que novidade que é essa, alguém souber também, deixa aí. Depois vem o Marcelo, vem outras aulas lá. Mas, irmãos, eu vi até por cima assim, as aulas, mas nada que fosse assim, na prática, para as irmãs, para os pais, para as professoras, nada que não ensinou nada ali que realmente valesse a pena para as irmãs, né? Aliás, a Maranata não ensina nada, não tem ensino. Ela não tem ensino. Ela ensina a você ficar ali dentro daquele quadradinho, dentro daqueles muros, e ficar só ali dentro, porque é ali que mesmo que tem salvação, que tem revelação, que tem um mistério, que tem luz, né? Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus.